tomar o seu assento. Uma manhã de unção do Senhor na nossa vida. Você crê? Eu sei que o Senhor já tem falado na sua vida nessa manhã. Você já tem sido impactado, transformado, inundado pela presença de Deus. E eu quero começar te convidando a estar aqui na nossa próxima reunião às 18 horas, na quarta-feira, que é a quarta alternativa, e a permanecer sempre conectado conosco. Nas segundas-feiras nós temos os DNAs. Na terça-feira, o nosso Instituto Conexão, nossa plataforma de ensino, onde temos estudado sobre o Sermão do Monte, cada palavra, cada professor que tem chegado ali, se doado e nos ensinado a cada reunião, a cada encontro conectado. São 35 minutos, você estuda, aprende e tem comunhão no conforto do seu lar. Então, você está lá sentadinho nesses dias ainda frios que estamos enfrentando. Então, você da sua casa, você recebe uma palavra, você estuda a palavra, você aprende, você cresce, você aprofunda, você avança. E isso tem tudo a ver com o que nós vamos conversar nessa manhã, na palavra de direcionamento do Senhor para a nossa vida, para a nossa família, que é a família Oitava. Então, não deixe de estar conectado com a Oitava Igreja. Todo sábado nós temos aqui a JNI e os teens às 19 horas. Ainda esse mês estão trabalhando o tema Toda morte gera vida. Toda morte vencida gera vida. Então venha, participe. Sábado que vem é Pray, é um tempo de busca, um tempo de oração, um tempo de comunhão, um tempo de profundidade com a palavra do Senhor. Querido, então nós temos para você aqui uma grade que você pode estar conectado, participando, crescendo e avançando no caminho do Senhor para viver o sobrenatural dele na sua vida. Nessa manhã, nós vamos conversar um pouquinho sobre cobertura espiritual. Esse é um tema extremamente importante para a nossa vida. E muitas vezes nós falamos pouco sobre ele. Mas cobertura espiritual vai determinar que tipo de unção, que tipo de proteção e qual é o destino que você terá na sua vida. Sem cobertura espiritual, provavelmente na sua caminhada cristã, você vai ficar meio numa linguagem aqui mais antiga, não tão atual, capenga. Está faltando alguma coisa, porque nós precisamos de liderança, nós precisamos de direcionamento. E quando nós olhamos para a palavra, não há na palavra em nenhum momento um povo que fica sem cobertura espiritual. No Antigo Testamento, nós vamos ver os profetas, Moisés. Ele era a cobertura espiritual, ele era o guia, ele era o líder do povo. Era ele quem conduzia, quem direcionava e quem dizia para onde o povo ia e quando o povo ia. Isso é cobertura espiritual. Que eu sei que de certa forma alguns de vocês ainda não estavam entendendo. Deixa eu te dizer, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos Jesus pegar os seus 12, Jesus era a cobertura espiritual dos discípulos. Era ele quem conduzia, quem dizia, era ele que dizia para os discípulos: olha, vamos atravessar o mar, agora nós vamos para ali. Depois nós vamos acolá. É preciso ter cobertura espiritual na nossa vida para que nós possamos avançar. Nós vamos então pode abrir a sua Bíblia, pode abrir o seu smartphone. Você que já tem o nosso aplicativo, todo o esboço da mensagem já está lá no aplicativo, então você pode baixar, fazer o download e acompanhar com os textos bíblicos e com os tópicos da mensagem. Se você não baixou ainda o app,
da 8ª Igreja. Você pode buscar em qualquer uma das lojas 8 Nazareno, baixar aí no seu smartphone. Você pode acompanhar e depois vai poder ouvir, reouvir, não só essa, mas várias mensagens aqui da 8ª Igreja. Nós somos uma igreja contextualizada. Nós somos uma igreja que quer estar sempre pertinho de você, e é essa a razão do aplicativo. O tempo todo a gente pode estar conectados, sendo ministrados, impulsionados a viver o melhor de Deus para nós. 1 Coríntios capítulo 4. Você pode abrir, você pode usar seu smartphone para acompanhar. Você pode acompanhar também através do aplicativo. Mas mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, porque é o texto que nós vamos trabalhar ao longo de toda essa reflexão. O texto bíblico de 1 Coríntios 4, 15, diz assim: embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Paulo, ele está falando com essa igreja. Mais para frente nós vamos ler mais um pouco. Mas essa igreja estava com alguns problemas, haviam contendas ali. Eles estavam dizendo: olha, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo. Não, eu gosto mais de Cefas. Não, quem prega melhor é o pastor Adriano. Eu gosto do pastor Adriano, então... não, eu gosto só do pastor Santo. Se não for o pastor Santo, para mim não serve. Ah, não, eu gosto do pastor Júnior. Pastor Júnior que é mais legal. Não, é a pastora Lu. Não, então essa igreja estava acontecendo umas contendas assim, nesse sentido, das pessoas tendo partido e tomando partido. Paulo, então, ele chega e ele está dizendo para aquele povo: ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês podem ter 10.000 tutores, mas vocês não têm muitos pais. Porque eu gerei vocês por meio do Evangelho. Nós temos 3 tipos de paternidade em nossa vida. Não tem como fugir dela. Uma é a biológica. É a família consanguínea que nós nascemos. A outra, ela é a divina, é a que tem Deus como Pai. Quando nós dizemos como igreja, somos uma família para pertencer, nós estamos falando de 2 paternidades, a divina e a espiritual. A divina é a que tem Deus como Pai, e essa é uma grande família. Essa é essa igreja, mais a outra igreja, mais a outra, mais as igrejas do mundo todo. Tem essa paternidade divina. E há a paternidade espiritual, que é a igreja. Nessa igreja há uma paternidade espiritual. Há um profeta colocado por Deus. A ele cabe direcionar, conduzir e dizer: nós vamos por esse caminho, nós não vamos por esse. É o profeta que dá a direção num contexto de família espiritual. E é disso que Paulo vai tratar ao longo em 1 Coríntios, ao longo do capítulo 4. Essas 3 paternidades e essas 3 pernas, elas são vitais para que todo mundo possa compreender o seu valor e o seu destino. Se você tem problemas na sua família biológica e que você ainda não resolveu, por mais que você queira, fica uma lacuna, há um vácuo na sua caminhada cristã. Se você não tem bem resolvido a sua paternidade espiritual, há um problema na sua caminhada cristã. Porque nós precisamos estar ligados com a família biológica, com a família divina e com a família espiritual. Porque pode ser que haja muitas coisas que você não goste na sua família biológica. Pode ser que existam muitas coisas que trouxeram problemas emocionais para você
partindo da sua família biológica. E mesmo que você construa uma nova família, porque é isso que acontece, a gente nasce numa família biológica, a gente cresce, mas um dia a gente parte para construir uma nova família. Só que a gente leva a bagagem da família biológica. Não há como tirar a nossa história vivida na família biológica. E quando a gente parte para essa nova família e a gente diz, eu nunca vou fazer isso, muitas vezes a gente faz exatamente a mesma coisa. Porque nós precisamos estar bem resolvidos quanto à paternidade na nossa vida. Nosso assunto hoje é sobre cobertura espiritual. É a relação com todos que são influência espiritual em nossa vida. Esse assunto é tão importante e só vai ser compreendido se nós considerarmos a igreja como família. Nós temos dito essa igreja e temos ministrado que ela é uma família para pertencer. Ela é uma família em todos os contextos. Ela é uma família que tem problemas. Ela é uma família que tem amor. Ela é uma família que tem comunhão. Ela é uma família que tem desentendimentos, porque ela é composta por pessoas. E essas pessoas, eu e você. E onde nós estivermos, nós teremos comunhão, teremos desentendimentos, teremos dificuldades. Se eu e você estiver lá, então tudo isso vai acontecer. Se eu e você não estiver, então vai haver paz, porque não vai ter ninguém. Então só é perfeito se não tiver ninguém. Porque se tiver, vai ter problemas. Eu falei, acho que foi domingo passado, que às vezes a gente briga com a gente mesmo, né? A gente discute até com a gente mesmo, e eu tenho isso como característica, porque eu nunca tive ninguém, irmão, para brigar, então brigo comigo mesmo, pelo menos depois eu me resolvo comigo mesmo, faço as pazes, e não fica Belém, nunca mais ficar de bem, então tem que resolver, porque eu preciso me relacionar comigo pelo menos, mas a verdade é que quando a gente fala de igreja, de família, nós vamos vivenciar tudo isso. Mas na família espiritual nós temos um ponto muito importante, que é a cruz. A cruz, nós precisamos entender que ela faz uma conexão sem barreiras com o Pai, que é Deus, mas também com os relacionamentos que nós temos. E é diretamente proporcional. De acordo com o relacionamento que eu tenho com o Pai, ele vai refletir com as pessoas que estão ao meu redor. Então, nessa família a qual nós pertencemos, à medida do nosso relacionamento com Deus, da nossa profundidade com Deus, ela vai refletindo no nosso relacionamento, seja aqui, seja na nossa casa. Quanto mais de Deus nós temos, melhor nós nos relacionamos. Quanto mais o Pai está em nós, mais parecidos nós ficamos com Ele e melhores pessoas nós nos tornamos. E isso facilita todo mundo de se relacionar. As dificuldades que temos, elas vão ficando tão pequenas, o defeito do outro vai ficando tão irrelevante que já não nos atinge mais, não nos incomoda mais. A gente sempre traz a alusão da família para uma família onde há um pai, uma mãe, num relacionamento conjugal. Nós precisamos nos relacionar um com o outro, como marido, como esposa, de tal forma que os defeitos fiquem bem pequenos.
Porque cada vez que nós suscitamos, levantamos os defeitos, eles crescem e eles são capazes de afogar o amor. Por mais que nós tenhamos decidido amar. Então nós precisamos todos os dias de proximidade com o Pai, para que os nossos relacionamentos sejam edificados, sejam abençoados, sejam aperfeiçoados. É por isso que a gente vive em comunidade. É por isso que a gente sempre tem dito que não dá para viver fora da igreja, fora da comunidade. Porque a comunidade, ela nos aperfeiçoa. É o pastor Fabiano, que escreve o livro Paternidade Bem Resolvida, ele diz que a vida em comunidade, ela é uma vacina imunizante para nós. Porque ela nos ajuda a melhorar. Então você me ajuda a melhorar. E certamente eu te ajudo muito a melhorar, porque eu não sou fácil. Então eu te ajudo a melhorar. Então a verdade é que a nossa oração, ela precisa cada dia ser de agradecimento e de orar pelos nossos irmãos, até porque no Sermão do Monte, ele não fala apenas de orar e de amar aos nossos amigos, mas o Evangelho, ele sempre vai estar na contramão. Jesus vai dizer, olha, amar o amigo, amar o próximo, isso é fácil, isso é fichinha. A minha palavra para você é ame os inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Esse é o Evangelho. É o Evangelho que aperfeiçoa, que nos melhora. Benin, pastor e fundador do Jesus Culture, que escreveu o livro Enraizados, ele diz o seguinte: o inimigo fará de tudo para isolar você. Ele tenta feri-lo e ofendê-lo, a ponto de você dizer, ninguém me entende. Não quero ninguém controlando minha vida. Quero fazer do meu jeito. Ou então, ele tenta isolá-lo com a vergonha de alguma coisa em sua vida. Nada destrói mais o poder da vergonha e da ofensa, quanto a escolha de buscar a comunidade. Isso é viver em igreja. Nada pode destruir mais a vergonha de algo que você possa ter feito e a ofensa de alguém sobre você, do que você continuar vivendo em comunidade, do que você continuar pertencendo à família. Quando você sai, você não resolve o problema, você só leva ele para outro lugar. Porque se há um problema, querido, entenda que o problema, ele começa comigo. Provérbios vai dizer, e a gente cantava um louvor, que ele dizia assim, olha, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja o amor. Onde há ódio, o perdão. Para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Ele está dizendo exatamente isso. Isso existe no meio da igreja. Há ofensas, há dificuldades, há palavra atravessada, há o mau humor. O mau humor não fica na tua casa quando você vem. Há os desentendimentos, mas há a graça de Deus cobrindo multidão de pecados, sendo maior e nos ligando uns aos outros, porque Ele é o nosso Pai do céu, e Ele nos conecta uns com os outros. Eu sempre falo no culto de ceia, o sangue de Cristo derramado na cruz nos purifica, nos torna com o mesmo tipo sanguíneo. Você pode ser A positivo, B positivo, AB positivo, O negativo, O positivo,
dentro da sua família biológica, mas na família de Jesus Cristo, na família de Deus, nós temos todos o mesmo sangue correndo sobre nós. Somos uma família, somos irmãos. E precisamos a cada dia entender isso. Deus, pastor Carlito Paz diz o seguinte: Deus não torna fértil coisas artificiais. Uma árvore de plástico nunca dará frutos. Alguém aqui já teve alguma planta artificial que ela produziu frutos lá na sua casa? Não? Então, ok, é verdadeiro. Então, uma árvore de plástico nunca vai dar frutos. Filhos e pais espirituais não nascem por acaso. São gerados espiritualmente. Não há como preparar uma geração sem o ambiente, sem a formação de um ambiente e atmosfera familiar. No contexto de uma igreja, família, os filhos mais novos honram seus pais e os pais promovem seus filhos. A igreja, ela representa uma família, onde nós temos pai, onde nós temos irmãos mais velhos, que nos direcionam. Cobertura espiritual é quando você se conecta a ela, você recebe, você vai receber, conectando-se à cobertura espiritual, você recebe unção, proteção e destino. Quando você chega na 8ª igreja, e você é conectado a ela, automaticamente você está dizendo: eu aceito o pastoreio e a cobertura espiritual sobre a minha vida. Se você não está conectado ao corpo, não há cobertura sobre a sua vida. Logo, não há unção, nem proteção e nem destino. Você fica à mercê, a perigo. Não há quem te direcione. Porque você não ouve. Uma das coisas difíceis para nós pastores, muitas vezes, é fazer vocês nos ouvirem. Porque não dá para obrigar ninguém a nos ouvir. Você ouve se você quiser. Essa é uma escolha sua. Há um direcionamento. Há uma palavra sendo liberada, mas você vai obedecer se você quiser. Agora, se você aceitou estar debaixo de uma cobertura espiritual, faz-se necessário obedecer aos direcionamentos. 1 Coríntios 4, que você está com ele aí aberto. Paulo vai começar dizendo assim. A partir do verso... Vamos ler a partir do verso 1. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim, pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo. Porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Vocês já estão fartos,
já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também vós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não escrevo essas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais. Pois eu gerei vocês em Cristo Jesus, pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los, e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote? Ou com amor e espírito de mansidão? Essa realmente não é uma palavra de pulinhos nem de glórias a Deus. Mas ela é uma palavra de direcionamento para a igreja, que vai te fazer viver o sobrenatural, unção, proteção e destino. Esse texto, Paulo, ele está falando do afeto dele. O afeto dele é apresentado. Leon Morris diz assim: o afeto de Paulo é apresentado numa referência à sua relação singular com os coríntios. Paidagogos, aquele que ensina, traduzido por preceptores. Não eram professores, mas escravos que, sob a direção dos pais, superintendiam o bem-estar das crianças. Com frequência, há algo de um ar depreciativo em torno do termo. O paidagogos levava a criança à escola e geralmente olhava por ela, mas no melhor dos casos, era um subordinado. Ele não pertencia à família. Conquanto ele pudesse amar afetuosamente a criança, ele não estava ligado à família pelos laços do afeto natural. O pai mantinha uma relação completamente diversa. Tinha gerado a criança e tinha o máximo de cuidado pelo bem-estar da criança. Em virtude da sua atividade, fundando a igreja de Coríntio, Paulo estava numa relação de pai em Cristo para com aqueles crentes. Isto põe às claras duas coisas. Uma é que pela natureza das coisas, o seu afeto por eles era grande. Paulo amava aquela igreja. Ele tinha começado, ele conhecia. A outra é que não importa quanto proveito eles pudessem ter tido com o ministério de outros. Outras pessoas podiam ter passado por aquela igreja, podiam ter chegado, mas eles eram devedores a Paulo, acima de todos, e portanto deviam dar ouvidos às suas colocações. Não dá para negar a paternidade. Eu ainda não vi em nenhuma lei, em nenhum lugar,
o título de ex-pai? Eu não conheço. Ele pode até não ter o nome no seu registro de nascimento, mas ele existiu. Há um pai, não há como negar. Na família biológica ele pode até não ser presente na sua vida, mas não existe ex-pai, não existe ex-mãe e não existe ex-irmão. Você pode até não querer se relacionar, é um direito que você tem, mas não dá para desconectar. Não dá para desconectar da família. Na família espiritual, e o que Paulo diz aqui para os coríntios, ele diz assim, olha, tem muitas pessoas extraordinárias no meio de vocês, muitas pessoas que estão pregando, mas há poucos pais. E eu sou um desses pais. E vocês precisam me ouvir. Ninguém chega no ápice do seu destino sem paternidade. Porque a vida, ela flui através da honra. E nosso destino, ele vai passar pela mão dos nossos pais. E eu estou falando de pais espirituais. Eu tive pais espirituais, mentores. Então, o meu destino não é sem paternidade. A vida, ela flui pela honra. O destino passa pela mão daqueles que nos mentorearam. Mesmo nessa igreja eu tive mentores. Pessoas que me mentorearam e eu não posso apagar isso da minha história. Eu sou resultado de cada pastor que me pastoreou. Cada pastor que me pastoreou. Ao longo da minha vida, eu fui pastoreada pelo meu pai, pelo pastor Amadeu, pelo Márcio, pelo Roberto, pelo Eri e agora pelo Sandro. Todos eles carregam em mim impressões boas, positivas ou negativas, de todos eles. De todos eles. Eu tenho que aprender, vai passar pela mão dos pais, dos nossos pais. Especificamente nessa igreja, ela teve o Márcio, o Roberto, o Eri e o Sandro. E todos eles marcaram vidas aqui neste lugar. Nesse momento, o pastor titular é o pastor Sandro. Ele é o profeta. É ele que dá o direcionamento. É ele que diz, nós vamos para a direita ou vamos para a esquerda, ou vamos continuar seguindo em frente. E nós precisamos entender que se eu quiser unção, proteção, e se eu quiser viver o destino de Deus para a minha vida, eu preciso seguir o conselho daqueles que Deus coloca como líderes sobre a minha vida. Se você é parte de um ministério, há um líder sobre você. Nós precisamos entender que cobertura espiritual, ela passa por hierarquia. Ela passa por organização. Porque as coisas de Deus não são feitas de qualquer forma. Elas têm direcionamento, elas têm organização. Se você participa de algum ministério e você tem um líder sobre você, ele é cobertura espiritual sobre você. E deixa eu dizer uma coisa para você, eu já vi muita gente morrer espiritualmente por não se submeter à cobertura espiritual colocada sobre a vida dela. Não importa o seu conhecimento, não importa o título que você carrega. Querido, você pode chegar aqui nessa igreja, você pode ser apóstolo, você pode ser bispo, você pode ser ter pode ter 5 doutorados em teologia, você pode ser mestre, você pode ser o que quer que seja.
há uma autoridade espiritual sobre este lugar. E se você não se submeter a ela, não haverá unção nem proteção. E você não vai viver o destino que Deus tem para você. Enquanto você não aprender que bênção passa por submissão. Essa é uma palavra difícil. Uma palavra dura. Mas o meu líder, o meu pastor, disse, é essa palavra que é para pregar. Esse é o direcionamento de Deus. E eu preciso me submeter a ela. Porque eu estou debaixo de uma cobertura espiritual. E eu quero ter sobre mim unção, proteção. E eu quero viver tudo o que Deus tem para a minha vida. E eu só posso alcançar isso se eu obedecer. Igreja é uma família espiritual, entenda isso. Igreja é família. Entenda que como filho, nós vemos parcialmente. Enquanto o pai, ele vê amplamente. É assim, a Escritura vai nos ensinar. Vamos pensar um exemplo da Escritura. Eliseu, o servo de Eliseu acorda um dia de manhã e diz, Eliseu, nós estamos rodeados por inimigos, estamos cercados, e agora, desesperado, Eliseu, pai, cobertura espiritual, calmamente, diz a ele, calma meu filho, peraí, e Eliseu fala com Deus, pai, Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. O servo de Eliseu então, porque o filho vê parcialmente, mas o pai ele vê amplamente. Então, o servo, o filho, o discípulo, ele começa a enxergar e ele percebe que realmente eles estão cercados pelos inimigos, mas há um exército cercando os inimigos. Aleluia, alguém já entendeu, pegou a visão. Deixa eu dizer para você, no natural, você vê os inimigos e você se impressiona com os seus inimigos. No sobrenatural, você vai ver que seus inimigos estão impressionados com a proteção de Deus na sua vida. E isso acontece, sabe por quê? Porque quando você está debaixo da cobertura espiritual, há uma liderança orando pela sua vida. Há uma liderança buscando por você. Há uma liderança pagando preço para que haja proteção sobre a sua vida. Para que você viva tudo o que Deus tem para você. Como pastores, como liderança, há atividades que nós fazemos e que vocês não veem. E vocês não precisam ver. Porque faz parte daquilo que Deus comissionou a nós. Pode ser há dias da semana e que enquanto vocês já estão se recolhendo para dormir, nós estamos orando por você, nós estamos reunidos, nós estamos brigando uns com os outros também para melhorar, para sermos melhorados. A gente está falando um com o outro, sendo lapidado, sendo melhorado, sendo encorajado. Ou a gente também está chorando e dizendo, olha, hoje eu preciso de uma mão amiga para me ajudar a continuar na caminhada. Essa é a vida pastoral. Então entenda que a cobertura espiritual, ela é vital na nossa vida. Quando você vive uma cobertura espiritual, olha que fantástico isso, gente. Agora você vai começar a dar glória a Deus. Quando você vive uma cobertura espiritual, você acessa novos níveis de revelação. O exemplo que eu dei de Eliseu e o servo. Então, novos níveis de revelação, ele não conseguia ver. Você acessa coisas escondidas, secretas, coisas que não são óbvias ao entendimento. Porque a paternidade vê, os pais eles veem além,
eles vêm profundamente e amplamente quando nós nos sujeitamos aos tipos de paternidade espirituais. Nós crescemos em percepções, discernimento e visões. Quando eu respeito e eu celebro o que meus pais trazem do céu, eu tenho acesso a muito do que eles estão vendo. E eu passo a representar a família espiritual da qual eu pertenço. Contudo, os filhos nunca conseguirão ver em sua plena extensão o que os pais estão vendo. Sendo assim, ser conduzido por pais espirituais envolve confiança, intercessão e unidade. Confiança, intercessão e unidade. E aí a minha pergunta para você nessa manhã: você tem orado pelos seus pastores? Tem orado por nós? Amém. Alguns têm orado. Se tiver 2 já está bom, né, pastor Adriano? 2, onde tiver 2 ou 3 reunidos ali, o Senhor estará. Então, se tem 2 orando, glória a Deus, aleluia. Porque a paternidade espiritual, ela traz sobre nós essas responsabilidades. Ore por aqueles que te governam. Receba, querido, nessa estação, o que a liderança da igreja está vendo, porque você está incluído em tudo isso. A visão que Deus dá para essa igreja inclui você. Então esteja debaixo do direcionamento do Senhor. Quando você vive uma cobertura espiritual, poderoso também, você recebe unção para enraizar sua fé, para ter profundidade, para ir mais além. Nós cantamos, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar. Isso aí, não quero só isso. Eu quero mergulhar nas coisas de Deus. Paulo, em 1 Coríntios 4:2, ele está dizendo: o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Fidelidade é enraizamento. Eu sou fiel àquilo que eu acredito. Eu sou fiel à família que eu pertenço. Eu acredito nela. Ela não é perfeita. E nós nunca estamos chegando aqui nesse altar. Nenhum dos pastores tem chegado nesse altar e tem dito: essa é uma igreja perfeita. Eu sempre digo que essa é a melhor igreja que existe em Campinas. Porque eu estou aqui. E você precisa dizer: esse é o melhor lugar para eu estar, essa é a melhor família para pertencer, porque eu estou nela. Porque você tem valor, não tem? Amém, aleluia. Foi um amém mais forte agora. Então, confiantes. Então, esse precisa ser o melhor lugar, porque eu estou aqui e eu estou sendo melhorado. E na medida que eu vou sendo melhorado, o lugar se torna melhor ainda. Isso é família, isso é igreja, isso é comunidade. O que nós estamos sendo ensinados e direcionados é que nós somos uma igreja que crê para poder viver o sobrenatural, é fé. Nós vamos seguindo, nós vamos recebendo, e daquilo que nós recebemos, nós compartilhamos, e nós vamos transbordando, e nós vamos sendo curados das nossas mazelas. Quantos de vocês já têm sido lapidados pelo Senhor aqui? Aleluia, glória a Deus. Quantos ainda precisam ser trabalhados pelo Senhor? Preciso levantar as 2 mãos, mais os pés. Nós precisamos, todos nós. E onde é que nós vamos sendo lapidados e trabalhados e aperfeiçoados? Na comunidade dos santos. Na comunidade, uns com os outros. E nós vamos sendo melhorados. Paulo, em Efésios 3, 16 a 21, ele diz o seguinte: eu oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês,
arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, novamente Paulo está falando da importância da comunidade. Não é sozinho que eu sou arraigado e alicerçado. Então não é sozinho, é junto com todos os santos. Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Você é arraigado quando você vive sobre uma cobertura espiritual. Quando você vive sobre uma cobertura espiritual, você valoriza o que as pessoas têm de melhor. 1 Coríntios 4:6, irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam, e para que não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um e em detrimento de outro. Ray Stedman, pastor e escritor, ele diz que além das diferenças de ponto de vista e de personalidades, há as diferenças de talento dentro do corpo de Cristo. Todo cristão tem a tendência de depreciar os talentos dos outros e de exaltar os próprios. Todos achamos que a nossa contribuição é muito mais importante e valiosa do que aquilo que o outro ou que os outros estão fazendo. Desse modo, se percebe, se vê que o chão é fértil para atritos que surgem a partir de divergências e distinções dentro da igreja. Nós precisamos aprender a valorizar o que o outro tem de melhor. Eu falei no início, vamos olhar para a qualidade, aquilo que o outro sabe fazer. E vamos exaltar aquilo que ele tem, porque as nossas diferenças é o que nos aperfeiçoa. Quando você vive uma cobertura espiritual, você segue referências de uma vida cristã saudável. Paulo, ele diz no capítulo 4 de 1 Coríntios que nós lemos: trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Ninguém consegue crescer sem referência. Deus institui tipos de pais que serão referências de como devemos viver a vida cristã. Há um contágio importante na vida cristã. Foi isso que Jesus fez com seus discípulos. Ele ensinou, demonstrou e os incentivou a fazerem o mesmo. Cada um de nós, líderes, somos desafiados a dizer o que Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não que eu seja melhor, porque eu não vou julgar a mim mesmo, antes sou julgado pelo Senhor. Mas tenho procurado viver uma vida que agrada aquele que é. Nós não devemos idolatrar os nossos líderes, mas nós devemos interceder para que continuem firmes, constantes e cheios do Espírito Santo. Devemos interceder para que eles não caiam em tentações e suportem bem as provações. Quando um líder está bem,
muitos são beneficiados e o contrário também é verdadeiro. Quando um líder não está bem, muitos deixam de ser beneficiados. O ensino é uma via de mão dupla. Vai e volta. A família espiritual, ela é uma via de mão dupla. A bênção vai e ela retorna. Ela não só flui daqui para aí, ela vem daí para cá. É por isso que há o chamamento aqui, para que oremos pela nossa liderança. Você que é líder, seja um exemplo por imitar a Cristo e as pessoas maduras em sua vida. Se no seu caso você ainda não lidera, não fique paralisado pela suposta falta de referência. Deus sempre trará boas referências para você. Vai sempre ter alguém que você vai poder se espelhar. Quando você vive sob uma cobertura espiritual, você desenvolve sua identidade de filho. 1 Coríntios 4,17, por essa razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Quem tem sua identidade bem resolvida, se parece com Jesus, se torna uma pessoa imparável, bem resolvida, interessante e destemida. Nada pode parar você quando você tem a paternidade bem resolvida dentro de você. No livro do pastor Fabiano, Paternidade Bem Resolvida, vai aparecer para você um gráfico do livro, que ele fala das áreas de diferença, do seu valor, da identidade de servo e da identidade de filho. Nós temos dito e nós temos ensinado à igreja que nós somos filhos, filhos do rei. E a identidade de filho, ela traz consigo algumas coisas que precisam estar sendo desenvolvidas em nós. Olha só, áreas de diferença, seu valor, identidade de servo. Baseia-se em seu serviço, seu ministério, no fazer. Tem valor enquanto serve. Seu valor depende do que faz. Olha a diferença agora da identidade de filho. Baseia-se na segurança de ser filho, valorizado pelo que é e não apenas pelo que faz. Quando eu sei quem eu sou, quando a paternidade está bem resolvida dentro de mim, o que eu faço não está baseado no que dizem que eu faço. Não está baseado nas pessoas dizerem, nossa, isso que você fez está lindo, que bonito ficou, nossa, que boa palavra, nossa, louvor maravilhoso, nossa, você não errou nenhuma nota hoje, não está baseado nisso. Quando eu entendo quem eu sou valorizado pelo que eu sou filho, e eu estou aqui porque meu pai está aqui, e onde meu pai está, eu quero estar junto com ele. Eu sou filho, eu quero estar junto, eu sou da família, eu pertenço a esse lugar. Quando eu entendo essa minha identidade de filho, eu pertenço. Eu não frequento, eu não estou apenas sentado na arquibancada, eu faço parte desse negócio. Eu sei quem eu sou, eu não preciso ser convidado para estar aqui, eu estou aqui, eu sou filho. Casa de pai não precisa de convite para você ir, você vai, você chega, você entra, você não precisa dizer, olha, senta aqui. Não, você senta. No lugar que você gosta. Porque é assim em casa de pai. Áreas de diferença, vamos lá. A base para sentir-se bem, identidade de servo. Agradar as pessoas, ser útil. A identidade de filho, ser amado, sentir o prazer do pai em si. Eu faço, porque eu sei que ele me ama. E aí,
A Ana já lê, já fala num dos louvores. Porque eu sei que Ele me ama. Eu não tenho tempo para perder com ressentimentos. Porque eu sou filha. Eu sei que o Pai me ama. Isso para mim é suficiente. Eu sou amado. Eu não preciso disputar nada. Eu sou amado. Eu pertenço. Eu sou da casa. Eu sou da família. No conhecimento, o servo precisa saber o que fazer. Não precisa entender os propósitos por trás de suas ações. O servo, ele é mandado. O servo, o patrão, né, o chefe diz, olha, faça isso. E ele vai lá e faz, ele apenas obedece. Mas o filho, para o filho, o pai revela seus propósitos. O filho entende o coração do pai. O filho entende por que o pai está dizendo para ele, meu filho, cede o seu lugar para o visitante sentar. O filho entende porque o pai está pedindo isso para ele. Porque ele está entendendo o propósito do pai. Ele está aprendendo com o pai. A motivação, o servo, é obrigação. Ele cumpre o que ele tinha que fazer e acabou. Às vezes é a compulsão por produzir ou por agradar as pessoas. O servo, ele vem aqui, ele toca, quando termina, ele desce, ele vai embora. Ele já cumpriu o que ele tinha que fazer. O servo, o filho não. O filho tem a alegria de participar com o pai. De participar com o pai, não só quando ele está aqui, mas quando ele está ali. Ele não vem aqui no corpo, na família, só porque vai tocar, só porque vai servir nos obreiros, só porque vai ministrar para as crianças. Ele está aqui porque ele entendeu o coração do pai, ele tem a alegria de participar com o pai. No propósito da sua existência, o servo trabalha para obter resultados. Estou lá no DNA. Quantos entraram hoje? Quantos conectaram? Lá nos teens, 22, 18. Pastor Adriano, DNA dele aí tem lá 30. Cara, uau! Glória a Deus pelos 30, aleluia. Mas o servo, ele está só lá a obter resultados. Mas o filho não. O propósito da existência do filho é ser companheiro de seu pai. É crescer para ser como ele. Eu quero ser como tu. Eu quero parecer com o Senhor. Eu quero estar mais perto. Eu quero mergulhar em profundidade. Porque eu quero, quanto mais perto eu estiver do Senhor, melhor eu vou ser. Essa é a característica de filho. Propósito da existência de filho é parecer, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. O tipo de relacionamento de servo é contratual. Eu faço em troca de benefícios. Eu faço porque eu vou receber alguma coisa em troca. O filho não, é aliança, é relação de família. É intimidade, é carinho, é afeto, é amor, é alegria, é celebração. Eu não faço porque eu vou receber alguma coisa em troca. Eu faço porque eu amo. Eu sirvo, eu toco, porque eu tenho uma aliança com o pai. Essa é minha família. É intimidade, é carinho, é afeto, é amor. E eu tenho alegria de servir a minha família. Eu tenho alegria de servir a minha casa. É um lugar onde eu vou me dar mais. Eu quero estar lá. Eu quero ser parte. Porque essa é minha família. Essa é a minha casa. A criança está aqui no altar. Mas eu não sou o pai, não importa. É minha irmã, eu vou cuidar para ela não cair. O papel está no chão, mas não fui eu que joguei, não importa. Eu vou pegar porque essa é minha casa, é a minha família. E eu quero ela bonita. Então eu não estou importando com o outro, eu não quero saber do outro. Eu tenho uma aliança com o pai. Eu tenho intimidade com ele, é o tipo de relacionamento que eu tenho. Então eu não vou limpar porque eu sou pago para limpar. Mas eu vou fazer porque eu amo. Aproximação emocional
O servo, ele é emocionalmente distante do seu chefe. Só recebe as ordens e tá bom. O filho não. O filho compartilha o espírito de herança e sofrimentos do pai. O filho sente quando o pai está triste. O filho fica agoniado quando o pai está doente. Aproximação emocional. O filho cuida do pai. Muitas vezes até dizendo, faz assim não. Vai dar errado também. Quem é pai aqui também, você já ouviu do seu filho alguma repreensão do seu filho dizendo para você, mãe, mas você faz isso e isso não dá certo. Mãe, você sempre faz isso. Aproximação emocional. No relacionamento, nas áreas de diferença e no relacionamento servo e filho, consequências da desobediência ou de não agradar. O servo, quando ele não cumpre com aquilo que o patrão, que o chefe está dizendo, ele é punido. Ele é rejeitado, ele é afastado, ele pode até ser mandado embora. Mas no relacionamento de filho, querido, ele é disciplinado para ser restaurado. Corrigido para poder mudar a rota, corrigido para ir no caminho certo e viver o destino que Deus tem para ele. Ele não é abandonado, ele não é rejeitado. E deixa eu te dizer uma coisa, tira isso da sua cabeça, tira isso da sua mentalidade. Isso era uma mentalidade muito antiquada. Quando a pessoa estava numa família espiritual, ela errava, ela cometia algum pecado, então ela era excluída de tudo. Ei, isso não é papel de pai e filho. Não é uma família que faz isso. Quando ele erra, a gente estende a mão, ajuda ele a levantar, para ele viver o que Deus tem para ele. Há esperança. Há esperança. O filho pródigo, você não vê o pai amaldiçoando. Ao contrário, você vê o pai orando e esperando o filho voltar. E quando o filho volta, aquele pai corre para abraçá-lo, não para julgá-lo, não para dizer para ele, você errou, você é um pecador, você não tem mais conserto, você me desonrou. O pai não acusa o filho, mas o pai abraça e ama o filho. E toma para si e diz ainda, meu filho, que bom que você voltou, vamos celebrar, vamos festejar, e em posição de honra que eu te coloco, está aqui o meu anel. Você não perdeu porque você é filho, não existe ex-filho, filho vai ser sempre filho. Então mude os paradigmas da sua vida. A sua forma de olhar os irmãos ao seu lado. Ele errou, ele pecou, fica junto dele. Para com esse negócio, a pessoa pisou na bola. Pisou sim. Vai lá, vai junto. Chega junto, conversa, ajuda ele a ser melhor. Porque nós somos chamados para ajudar o outro a ser melhor. Não para piorar a vida dele. Ele não precisa ser acusado por você e nem por mim. Porque nem eu, nem você fomos chamados para julgar. Nós fomos chamados para amar. Deixa que Deus vai julgar. Estende a mão. Porque filho vai ser disciplinado para ser restaurado. E eu vejo isso acontecer nessa igreja. Já houve pessoas que pecaram, que erraram, mas como pastores, nós amamos, nós abraçamos, nós ajudamos, e eles estão firmes com Jesus, vivendo o propósito que Deus tem para a vida deles, porque isso é família. A gente disciplina para que haja restauração. Por outro lado, entenda uma coisa. Se você está debaixo de uma cobertura espiritual, debaixo de um pastoreio, esteja aberto para receber a disciplina e se submeter a ela.
A submissão a uma disciplina, ela nunca traz, nunca, a palavra é essa mesmo, nunca vai trazer maldição sobre a sua vida. Antes, ela te trará bênção. Você será abençoado quando você se submeter às correções dos seus pais espirituais. E se você se submeter, você vai voar como águia. Relação de seu trabalho com o seu superior. O servo faz o que seu chefe lhe manda fazer, muitas vezes fazendo aquilo que não gosta. Ele é subordinado, sem voz, sem poder de decisão. O filho faz o que o pai está fazendo, é uma parceria. O direito de expressar seus sentimentos e perspectivas. Há uma parceria. Ele pode falar, mas pai, você está fazendo assim, pai, vamos puxar essa planta mais para cá. É uma parceria, nós caminhamos juntos, nós avançamos juntos. É isso que o Senhor faz conosco. É isso que acontece aqui na igreja, o nosso pastor conosco. Nós temos uma relação de parceria com Ele. Nós caminhamos junto e nós temos a liberdade de expressar os nossos sentimentos e as nossas perspectivas. Ele ouve, às vezes ele não concorda, mas depois ele pensa, ele volta atrás. De vez em quando a gente pensa, às vezes eu penso, às vezes eu falo algumas coisas com o pastor, e aí termina, eu falo assim, gente, ele vai me bater dessa vez. Vai me pegar, eu vou levar uma daquelas dessa vez. E de vez em quando ele volta mesmo, fala assim, não concordei com aquilo que você falou, não, tá bom, tá certo. E vamos avante, vamos continuar. É um relacionamento de parceria, onde eu tenho o direito de expressar meus sentimentos. E também as perspectivas que eu tenho. Por fim, fonte de energia, força ou poder. O servo é o esforço próprio, é a esfera de reconhecimento. Mas o filho, graça, amor, aceitação, como fonte para todo esforço. Graça, amor, aceitação. Eu sei quem eu sou. Eu sou filho. Eu faço parte. Eu estou aqui neste lugar. Quando você vive sob uma cobertura espiritual, você impulsiona seu potencial e o seu destino. 1 Coríntios 4, 18 e 21 que nós lemos. Craig Groeschel, pastor sênior da Life Church, ele diz o seguinte, que pertencer a uma igreja local oferece também a bênção de termos a quem nos reportar. Um lugar em que cristãos mais sábios e mais maduros podem nos aconselhar com regularidade, nos servir de mentores, nos confortar e ajudar em nosso processo de cura. Podemos confessar-nos a Deus para alcançar perdão, mas essa é só metade da equação. Também precisamos nos confessar a outros cristãos que nos ajudem a superar definitivamente nossos hábitos pecaminosos. O texto bíblico de Tiago vai dizer que quando nós confessamos, e nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, para sermos curados. A vida flui pela honra, nosso destino passa pelas mãos dos nossos pais. Há pessoas para caminhar com você, não caminhe sozinho. Quando você vive sob uma cobertura espiritual, você transforma realidades por onde vai. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Salmo 127, 3 a 5 diz, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Para terminar, talvez você pense que
Fale assim, mas eu sou apenas um espectador nesse lugar. Eu venho aqui, eu estou aqui na igreja, mas eu não tenho capacidade de fazer nada. Eu não tenho capacidade de ser parte, de estar inserido em nada do que acontece na igreja. Eu não sei tocar guitarra, eu não sei tocar contrabaixo, eu não sei tocar bateria, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei falar. Ai, não, eu não gosto das crianças, porque eu não aguento aquele chororô. Eu não gosto de ficar ali na porta. Não, eu também não gosto disso, não tenho aptidão para nada. Eu vou terminar com uma das palavras de Rick Warren. Rick Warren diz que se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa você tem dado? Abraão era velho. Jacó era inseguro. Lia não tinha atrativos. José foi maltratado. Moisés gaguejava. Gideão era pobre. Sansão era codependente. Raabe era imoral. Davi teve uma amante e todo tipo de problemas familiares. Elias tinha tendências suicidas. Jeremias era depressivo. Jonas era relutante. Noemi era viúva. João Batista era, no mínimo, excêntrico. Pedro era impulsivo e temperamental. Marta se preocupava demais. A samaritana teve vários casamentos fracassados. Zaqueu era indesejado. Tomé tinha dúvidas. Paulo tinha saúde fraca. E Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de pessoas desajustadas. Mas Deus usou cada uma delas na sua obra. Ele também vai usar você, se você parar de apresentar desculpas. Hoje é o dia que você pode decidir. Eu não sou um mero espectador. Eu sou parte dessa família. Eu estou debaixo da cobertura espiritual, do direcionamento que os meus pastores estão me dando. Porque a cobertura espiritual dessa igreja, ela tem um arco de fogo. E os seus filhos são flechas incendiadas, motivadas pelo amor. São flechas que estão sendo lançadas para viver tudo o que Deus tem, tudo o que Deus quer, para avançar. Esteja debaixo da cobertura. Decida ser parte. Saia da arquibancada. Não seja mais espectador. Entra para o time. Vamos caminhar juntos. Vamos jogar juntos. Se você, nessa manhã, nos acompanha nas nossas redes sociais e deseja ser parte dessa igreja, manda um recadinho para a gente, fale conosco. Se você está aqui na nave da igreja e até hoje você só esteve aí sentadinho no banco, como mero espectador, você pode a partir de hoje decidir: eu quero viver tudo o que Deus tem para a minha vida. Mas eu preciso de ajuda no direcionamento. Há líderes aqui para te ajudarem a descobrir onde você pode servir melhor, onde é o lugar para você servir. Vem ser parte, vem ser família, vem ser filho. Você não é servo, você é filho. Que Deus abençoe a sua vida. Que você volte para sua casa com essa palavra ardendo no seu coração. Eu sou filho, eu pertenço. Eu não sou alguém que está visitando. Eu sou desse lugar, eu sou dessa família. E Deus tem unção, proteção e destino para a minha vida. Eu quero a unção que vem deste lugar. Eu quero a proteção da minha liderança espiritual, da minha família espiritual, dos meus irmãos mais velhos, pessoas que têm vida
com Deus, pessoas que têm experiência para acrescentar na minha vida, pessoas que podem me impulsionar, me encorajar a ir além, pessoas que vão me ajudar a permanecer em tempo de dificuldade, porque viveram as guerras e venceram as guerras. Elas vão me ajudar, elas têm experiência. Há pessoas que eu posso colar do lado delas, que eu sei que eu vou conseguir vencer as minhas mazelas, as minhas dificuldades. Querido, a igreja cristã, a igreja nos chama a viver como família, e nessa família há pais espirituais, nessa família há irmãos mais velhos, nessa família há mães espirituais, nessa família há pessoas extraordinárias que podem nos ajudar a avançar. Há líderes para conduzir sua vida. Abra o seu coração. Quebre as barreiras que ainda podem estar aí. E viva o sobrenatural de Deus na sua vida.